Aqui a pessoa é dona, trabalhadora e consumidora, tudo ao mesmo tempo. Vim para São Paulo, capital, conhecer uma cooperativa de consumo participativa, a Gomocop. Aqui não tem patrão, tá todo mundo organizado para trabalhar, gerir, limpar, vender, comprar. Usufruir, aproveitar dessa maravilha. Pode até parecer utopia, mas não é. Hoje estou eu aqui em São Paulo, capital, para visitar, conhecer uma iniciativa que chamou muito a minha atenção. Nós estamos aqui na Gomocop, estou na companhia do Chico, que é uma das pessoas cooperadas. Cooperantes, a gente usa. Eu sou uma das pessoas cooperantes, eu sou um dos fundadores e eu sou o coordenador geral do projeto. E por que cooperantes e não cooperados? Exato, o vocábulo mais comum é cooperado e a gente escolheu esse vocábulo de cooperante porque ele coloca a pessoa em ação. Cooperado é uma pessoa que sofreu uma ação, ela foi cooperada. E no nosso caso a gente queria enfatizar a questão da participação ativa. Então você é cooperante, você está em ação o tempo todo. Que legal. Algo que me chamou muito a atenção de início era pensar e tentar entender o que é a Gomocop e o que a caracteriza de forma diferente de tantos mercados que a gente vê por aí. Então nós somos uma cooperativa de consumo. Cooperativa de consumo é uma coisa comum no Brasil. Existem várias, inclusive é o primeiro formato de cooperativismo jurídico que tem na história, né? O cooperativismo foi lá na Inglaterra, no século XIX, é uma cooperativa de consumo que começa a ideia do cooperativismo mais formalizado, digamos assim. A Gomo, ela é uma cooperativa de consumo participativa e esse é o grande diferencial. Então por quê? Porque a gente entende que para melhorar a nossa situação de consumo, a gente precisa de um espaço diferente, uma comunidade diferente, que além disso vai tentar baixar os preços o máximo possível. E uma forma de baixar o preço é tendo menos pessoa contratada, porque tem muito trabalho que a gente consegue fazer, que todo mundo consegue fazer. Então a gente divide o nosso trabalho entre todas as pessoas. Então a força de trabalho de cada pessoa um pouquinho consegue fazer com que a gente tenha só 4 pessoas funcionárias contratadas e a gente tenta deixar os preços mais baixos. Como que a gente organiza isso? São turnos de 3 horas a cada 28 dias. Então a pessoa vai lá, marca o turno dela e a ideia é que ela vai a cada 28 dias vir nesse mesmo dia da semana, nesse mesmo horário, mas a cada 4 semanas. Se um dia ela tiver que trocar, porque ela não pode naquele dia, a gente tem um sistema, ela fala quais ela poderia e as pessoas que têm esses turnos vão receber um e-mail e vão falar, eu posso trocar, não posso, e elas se organizam assim. Chico, quando você fala cooperativa de consumo, como é que daria para traduzir isso? Para quem está assistindo e talvez nunca tenha escutado esse termo. Então, é legal pensar a comunidade de Rochdale, que foi a primeira. Basicamente, eles estavam numa situação que eles precisavam consumir, como todo mundo, né, alimentos, e eles entenderam que se a gente se juntasse, comprasse uma grande quantidade, guardasse num lugar e fosse pegando um pouquinho, ia dar certo. Então, uma cooperativa de consumo, né, o objetivo dela poderia ser um grupo de consumo também, né? Poderiam ser pessoas que se juntam, fazem uma grande compra e dividem todo mundo. Isso é bem comum. Isso, exatamente. E aí você pode, e muita gente faz isso e isso funciona, fica um pouco mais barato. E aí esse modelo, que é um modelo que vem lá dos Estados Unidos, que já existe há mais de 50 anos lá, ele faz essa coisa de alugar um espaço, ter um espaço e das pessoas se organizarem para gerenciar esse próprio espaço. Bom, meu nome é René Lima, eu sou um dos cooperantes da Gomo, sou atualmente responsável pelas compras, né? Sou coordenador de compras e eu vou apresentar a cooperativa para vocês. Tá? Esse primeiro espaço que a gente está é a parte de hortifruti da Gomo, né? Onde fica o FLV, que a gente chama frutas, legumes e verduras. Todos os produtos são orgânicos, agroecológicos, sem veneno e a gente tenta apresentar e trazer para
para os cooperantes a maior diversidade possível, especialmente também de grupos produtivos que a gente quer apoiar, pequenos produtores, né? A gente tem trabalhado com o pessoal da Cooperapas, que é da região de Parelheiros, agricultores que trabalham dentro da cidade de São Paulo. Temos também a Associação de Agricultores da Zona Leste, que trabalha na região de São Mateus, né? Debaixo dos Linhões. E temos também alguns outros parceiros, né? Produtores orgânicos do interior de São Paulo. O que é que o estilo convencional de comércio, de venda de alimentos, dos mercados que a gente vê por aí, deixa a desejar? E o que é que a Gomo consegue trazer enquanto possibilidade? Tem um livro muito interessante do João Pérez, do Vitor Mattioli, acho que é esse o sobrenome dele, o Donos do Mercado, que fala sobre toda a questão das grandes redes de mercado, o monopólio, e como que é a relação também com os trabalhadores, com os próprios consumidores, e que acabou vindo para uma estrutura um tanto nociva de um capitalismo predatório. Então a Gomo, ela se propõe a ser uma comunidade que vai ter uma outra relação. Então a gente tem pessoas contratadas, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não tem ninguém contratado, a gente tem pessoas contratadas e a ideia é poder exatamente pagar um salário justo para essas pessoas contratadas. E a gente consegue também uma comunidade que discute um pouco mais sobre o que a gente quer consumir. Tem uma coisa também que é importante dizer, que às vezes as pessoas acham que a gente só tem produtos orgânicos, né? A ideia é possibilitar o consumo. Então, a gente entende que a diversidade de consumo ela é bem abrangente, então a gente tem tanto produtos orgânicos quanto produtos convencionais também, por questões também de valores e tudo mais, para poder que pessoas com diferentes poderes aquisitivos possam fazer parte da Gomo. Então, a gente não abriu mão só do hortifruti. O hortifruti é completamente sem agrotóxicos. A mercearia você vai encontrar tanto produtos orgânicos quanto produtos não orgânicos. Atualmente, 4 pessoas contratadas. Isso, 4 pessoas contratadas e 4 coordenadoras, que são o conselho de administração da cooperativa, né? Que é eleito pela Assembleia Geral, que acontece todo ano. Bom, aqui a gente está na nossa região aqui de mercearia, né? Então a gente tem produtos, tanto produtos orgânicos, que a gente fala que é dentro da nossa política de compras, que é de alta qualidade. Então são produtos que são orgânicos, agroecológicos, da sociobiodiversidade, né? Que a gente apoia de alguma maneira cadeias mais justas, mais limpas. E eles têm um valor agregado um pouco maior. E a gente também busca ter aqui na área de mercearia também alternativas mais acessíveis, né? Marcas mais populares, com preços reduzidos, para que os cooperantes possam também conseguir fazer a sua compra do mês aqui. Então temos aqui alguns exemplos também dos produtos matinais, com sucos, né? Bebidas, pasta de amendoim, geleia, melado, café, enfim, ovos, leite, dentre outros produtos. Também já tem chegado alguns produtos como molho de tomate, conservas, chocolate, mel, própolis, arroz, feijão. E pouco a pouco as prateleiras da Gomo, como vocês vão poder ver, estão sendo preenchidas e logo logo a gente vai estar com o espaço bem abastecido. A gente tem uma política de compras. O que a gente não vende? Empresas relacionadas ao trabalho escravo. A gente evita grandes conglomerados, grandes marcas. E de resto, a gente entende que a gente coloca na prateleira. Se tiver venda, por isso também é importante às vezes o modelo ser fechado. Se tiver uma saída, é porque as nossas pessoas cooperantes, a nossa comunidade quer comprar aquilo. Então não tem porque a gente não vender. Ao mesmo tempo, se eu tenho um produto que é maravilhoso, que ajuda várias comunidades, que é incrível, sem agrotóxicos, mas tem um preço absurdamente elevado e ninguém compra, a gente não tem por que vender, porque as pessoas não querem consumir esse produto. Por exemplo, as pessoas têm a liberdade dentro do grupo também de fazer campanha. Gente, vamos comprar esse e tudo mais, mas institucionalmente a gente não pode definir o que as pessoas vão comprar. E também a gente tem alguns procedimentos se alguém quiser vetar algum produto. O que aí a gente não teve ainda, mas aí tem que levar em assembleia e tudo mais. E sugestão de produtos, a gente tem um formulário que as pessoas colocam, aí tem um grupo de compras, que são as pessoas responsáveis por pensar quais são os produtos que vão ter, e aí eles vão analisar. E a ideia é, nesse começo, é sempre, no mínimo ter uma opção orgânica e uma opção convencional acessível. Mas a ideia é ter uma diversidade maior ao longo do tempo. E você mexe com a área de compras. Isso. Você já sabia sobre isso? E eu já participei de uma outra iniciativa de economia solidária, já ajudei a fundar uma associação que trabalhava especificamente com produtos orgânicos e agroecológicos, então a gente já tinha um relacionamento com muitos fornecedores dessa área, pequenos produtores, mas a parte de
fornecedores convencionais, está sendo um aprendizado, e aí a gente também tem aberto essa possibilidade de parceria para poder ter um espaço bem diverso e que abranja as necessidades de consumo, os hábitos culinários, culturais de todos os cooperantes. E a ideia é que a pessoa venha e compre tudo que ela precisa. Isso, a ideia é que o cooperante consiga encontrar dentro da Gomo tudo o que ele precisa para abastecer a sua casa dentro de um mês, né? E de forma que se torne interessante para ele ou para ela, né, conseguir vir aqui trabalhar e ter de fato os produtos que ela busca, né, e a um preço mais acessível possível, que a gente vai construindo ao longo do tempo. E um detalhe importante que a gente não falou é a inauguração. Foi há poucos dias. Sim, foi terça-feira, dia 6 de janeiro. Em dezembro a gente fez uma semana teste, que a gente chamou, como organizamos os cooperantes, falamos, gente, quem quiser marca no sistema e vem, avulso. Então teve gente que veio 4 vezes, porque gostava de vir e tudo. Aí agora a gente tá fazendo mais o regrado de, ó, você vem, se você quiser vir mais vezes tudo bem, a gente marca, mas a ideia é que pelo menos o mínimo que você tem que vir é a cada 28 dias. E aí essa semana que a gente tá entendendo isso, semana de abertura também tem fornecedores ainda entregando as coisas, nossas gôndolas estão ainda algumas vazias, outras mais cheias, e a gente tá entendendo também o nosso fluxo, o nosso giro. Então é o 5º dia hoje. Isso, né? Terça, quarta, quinta, sexta, hoje é sábado? Não, quinta, exatamente. Que legal. Como é que foi a inauguração? A inauguração, ela foi... Como a gente teve a semana teste, a gente foi entendendo como acontecia a coisa, e no dia 6 de janeiro foi uma abertura. Vamos lá. Como é janeiro, o movimento é bem mais baixo, né? Porque tem muita gente viajando e tudo, então foi um pouco mais tranquilo. A gente pôde se organizar com coisa, entender coisa que deu errado, aqui não tá funcionando, cada dia mudando uma coisa nova, adicionando coisas, processos, fechando. E a gente ainda não fez o nosso evento de abertura. A ideia é fazer uma festa de abertura ali pro fim de janeiro, começo de fevereiro, então tem um grupo organizando isso. Uma pergunta sobre como surgiu essa ideia, de onde veio essa necessidade? Legal. Então eu, pessoalmente, eu estava em 2015, eu fui visitar uma amiga que eu tenho em Nova York. E aí ela me falou, você quer ir no supermercado comigo? Eu vou comprar algumas coisas. Ela falou, mas você vai estar como visitante, então se você quiser comprar alguma coisa, pede pra mim, que aí eu compro pra você. Eu falei, tá bom. Aí entrei lá e conheci a Parque Slope Food Co-op, nunca tinha ouvido falar disso. E ela me explicou como que funcionava, que é esse modelo das 3 horas de trabalho e tudo mais. E era um lugar muito legal, porque tem uma atmosfera meio bagunçada, organizada, porque todo mundo ali sabe o que está acontecendo. Porque o projeto original, né, o modelo original, ele só vende para as pessoas cooperantes. Então se você não é cooperante, você não entra, a não ser que você esteja visitando com alguém. Então nenhum desavisado vai entrar naquele espaço. Então todo mundo que entra entende como que é a situação da pessoa que está no caixa, que ela é uma pessoa que faz outro trabalho também, como que funciona a cooperativa. E aí eu achei aquilo muito legal e falei, nossa, isso parece que tem cara de São Paulo, sabe? Lugar denso, que muita gente tem essa necessidade também. E deixei essa ideia fermentar. Aí em 2020, durante a pandemia, pipocou pra mim, eu não lembro, como abrir uma cooperativa. E a minha grande questão é, será que isso pode no Brasil, juridicamente, né? Legislação, trabalho voluntário, tudo mais? Eu falei, eu vou nesse reunião online para perguntar isso só. Fui lá, falei, expliquei de Nova York, e aí o cara da SESCOP, né, que é o Sistema de Apoio ao Cooperativismo, que super apoiou a gente também, foi muito importante, ele falou, não, é possível, são só as próprias pessoas cooperantes fazendo esse turno voluntário, não tem problema. E aí, beleza, eu falei, tá bom. Coincidentemente, nessa reunião tinha uma outra pessoa, que é a Karina, e também mais alguns outros do grupo, que estavam um grupo querendo montar alguma coisa de orgânicos. Eles já tinham tido uma experiência com um instituto de orgânicos e eles estavam querendo fazer uma coisa nova. Eles me ouviram falar da Parque Slope, eles já tinham ouvido falar, lembraram, e eles lembraram que tinha um documentário. Tem um documentário muito bom, que chama Food Co-op, que explica muito bem, é muito legal, que o pessoal de Paris fez sobre o pessoal de Nova York. E eles reassistiram esse documentário, falaram, vamos fazer? Vamos. E aí eles me chamaram, falaram, a gente vai fazer uma reunião, chamamos várias pessoas, a ideia é começar esse projeto. E aí que foi em julho de 2021 essa primeira reunião desse grupo. Esse grupo, que é o grupo fundador, ele teve gente que saiu, teve gente nova que entrou no caminho e tudo mais, mas aí nós fundamos a cooperativa com, eu não lembro se era 34 ou 36 pessoas. No Brasil, para uma cooperativa de consumo, você precisa ter no mínimo 20. Então a gente, para a nossa assembleia de fundação, foram 34 ou 36. O que me encantava, além do acesso aos alimentos de qualidade e poder ter um preço mais baixo,
era acreditar que organizando o coletivo a gente conseguia fazer uma instituição viva que de fato funciona e que a base é o que segura de verdade, assim. Para mim, cada vez mais a Gomo tem sido um exercício a longo prazo de cidadania, assim, de aprender a administrar e participar de um bem comum. Bom, aqui a gente está numa área de geladeiras, né, produtos refrigerados e congelados. Então, aqui na Gomo a gente já tem algumas carnes, né, frango, carne moída, congelados, especialmente produtos aí também orgânicos, né, sustentáveis. A gente também já está com alguns produtos como polpa de açaí Jussara, que é um produto da Mata Atlântica, né, também orgânico. E já tem chego também algumas bebidas. A gente tem tanto cervejas artesanais, né, como produtos mais acessíveis também, a cerveja da região ali da Mantiqueira, né, da Cantareira, e alguns produtos também orgânicos e artesanais, como queijo, requeijão, mussarela de búfala, kombucha. Então a gente também tem cogumelos orgânicos também, cultivados de uma maneira diferente por pequenos produtores, e queijos veganos, requeijão, e pouco a pouco a gente também chego mais produtos e está abastecendo essas geladeiras desses frios. René, você acha que a capital de São Paulo faz toda a diferença para que uma iniciativa dessa possa começar? Sim, eu acho que por dois motivos principais. Primeiro, porque aqui eu acho que é um entreposto de chegada de mercadorias do Brasil inteiro, e aí eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque a gente, óbvio, tenta buscar produtos o mais próximo possível da cooperativa, mas eventualmente tem coisas que vêm, né, de mais longe, e para a maioria das empresas, sejam grandes empresas ou pequenos produtores, facilita muito pela questão do transporte, da logística. E em segundo lugar, eu acho que também por São Paulo ser uma metrópole, né? Eu acho que esse tipo de empreendimento que a gente busca que as pessoas se envolvam, trabalhem, para poder manter o espaço, ter preços melhores e poder ter um espaço funcional, também faz toda a diferença, né? Porque aqui a gente tem um número de pessoas muito grande na cidade e também pessoas que querem espaços diferentes, né? Que querem se envolver, né? E que dentro dessa lógica da cidade, que a gente fica meio distanciado enquanto indivíduos, também quer voltar a formar uma estrutura de comunidade. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Como é uma iniciativa extremamente nova, Sim. Na América Latina, Isso. é a primeira. A gente tentou, perguntei para as da Europa, para os Estados Unidos, vocês sabem de mais alguma? Pra gente também não sair por aí falando, nós somos os primeiros da América Latina. E aí vai alguém e fala, não, tem a gente. Eu vou adorar se tiver alguma outra. Eu quero mais que surjam mais, mas a gente não ficou sabendo de nenhuma na América Latina. E por ter esse caráter muito novo, como é que foi esse processo de 21 até agora? Pois é, foi de tudo, né? Então, a gente tinha alguns pontos-chave. Primeiro de tudo, para abrir o CNPJ, a gente se perguntava, tá, a gente tem que ser uma cooperativa, a gente é melhor ser uma cooperativa no espírito mais juridicamente ser uma associação. Então a gente estudou, fez comparativo, qual que paga mais imposto, paga menos imposto. Cooperativa de consumo paga o mesmo tanto de imposto, não tem nenhum incentivo fiscal, infelizmente. Tem toda uma questão também de uma lei de 97 que equipara as cooperativas de consumo com qualquer outro estabelecimento, que é uma briga jurídica das cooperativas de consumo, não só da nossa, mas de todas. E então a gente estudou isso, decidimos, vamos ser uma cooperativa. A gente também estudou um sistema de organização de ferramentas democráticas chamado Sociocracia. Então as nossas reuniões, era tudo online, né? Começou na pandemia e eram reuniões semanais. Eu participava de 3, 4 reuniões por semana durante esses 4 anos. E estudando sociocracia, estudando cooperativismo e estudando o modelo. Falando com o pessoal de Paris, com o pessoal de Nova York. Eu tive a oportunidade, por causa de um outro trabalho que me fez viajar muito, de poder conhecer pessoalmente várias, muito bacanas. A de Munique, a de Berlim, uma em Varsóvia também, em Nova York, em Paris. A de Paris eu tive a oportunidade de ficar 3 dias, várias visitas e poder fazer um turno, que ajudou muito para a gente poder estruturar aqui, entender. E entender a realidade também. A de Paris é grandona, eles começaram com tudo, assim, eles já estão em 3 mil pessoas, acho, e o tamanho deles é outro. Então, quais os processos que fazem sentido lá, qual que faz sentido aqui, como que funciona. Então, teve todo esse estudo. Então, aqui a gente tem o nosso estoque, onde a gente guarda todas as mercadorias que a gente recebe. Então, os cooperantes conferem na entrada,
chega a mercadoria aqui, a gente armazena nas gôndolas. Após o cadastramento dos produtos, a gente abastece nas prateleiras. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui tomate pelado da Olex, seria um produto convencional. Né? Tem também aqui o café do MST, da Reforma Agrária, que é uma cooperativa camponesa, que chama Guaí, também um café muito bom. Dentre outros produtos. E aí também, como está tendo um giro legal, as prateleiras ainda estão meio vazias, mas aos poucos também a intenção é de aqui estar lotado. Mais pro fundo, a gente também tem um estoque seco de produtos de hortifruti, né, que podem ser armazenados fora da refrigeração, como abóbora cabotiá, cebola, alho, dentre outros. Então aqui a gente tem a nossa câmara fria, onde a gente armazena parte do nosso FLV, né, frutas, legumes e verduras, que precisam de refrigeração. Daí aqui a gente tem algumas frutas, alguns legumes, né, algumas hortaliças que chegaram. A gente mantém aqui e vai repondo na exposição conforme vai tendo necessidade. Chico, nesse tempinho que eu estive aqui, já percebi que chegaram algumas pessoas que não são cooperantes. Sim. Nesse momento, tá liberado. Isso. A gente entendeu que para apresentar o projeto para a comunidade não dava para fazer o esquema de você não é cooperante, você não entra. As pessoas precisam entrar. Então a gente está fazendo esse esquema que vocês vão ver no preço, tem cooperante e geral. Então o cooperante tem um desconto. A ideia é entender com a própria comunidade se a gente quer ser uma cooperativa que só vende para cooperante. Então quando a gente chegar ali, a gente está falando 700, mas acho que vai ser um pouco mais, umas 900, a gente vai fazer um estudo contábil para ver, se esse mês a gente tivesse vendido só para quem é cooperante, a gente teria conseguido pagar todas as contas e teria ido bem? Porque no momento que a gente fechar, isso aqui a gente vai perder. Quem não é cooperante, esse fluxo que está vindo de venda, isso é importante. Então a comunidade vai ter que decidir. E aí às vezes a gente pode falar, não, está fazendo sentido. O que eles defendem lá na Park Slope é que quando você vende para quem não é cooperante, você está tendo pessoas dentro da loja que não entendem o sistema, que não têm o mesmo comprometimento, que não têm a mesma relação com o espaço. Então é uma discussão aí que a comunidade vai ter que ter. E qualquer pessoa pode se tornar cooperante? Sim, qualquer pessoa pode se tornar cooperante. É só participar de uma reunião de boas-vindas. Ontem a gente teve a primeira presencial, porque como estava tudo em reforma, tudo loucura, a gente nunca fazia aqui. Então ontem foi a primeira reunião presencial, acho que vieram 20 e poucas pessoas. E tem as online. Online é que bomba, tem 50 pessoas. E a reunião de boas-vindas é para você conhecer o projeto, não é um compromisso já para se cooperativar, é para você decidir se você vai se cooperativar. A pessoa se cooperativando, daí ela entra com uma cota parte de R$100, né? No cooperativismo você tem que comprar uma parte da empresa. Aqui na Goma a gente decidiu que é R$100. Então você paga R$100 uma única vez e a sua parte da empresa. E aí o que acontece? Se um dia você vier a sair da cooperativa, você pode tanto doar esse dinheiro para a cooperativa, como você pode pegar de volta. Ele não vai vir, como é que é o nome disso? Eu sempre esqueço. Com coisa... correção. Não tem correção esse valor, mas você pode pegar de volta no fim do ano fiscal. E então aí é isso, reunião de boas-vindas, pagar a cota parte e marcar o seu turno. Daí é começar. E o turno é uma condicionante. É uma condicionante. Precisa. Exato. Você tem que ele está no nosso estatuto social, está no nosso manual da pessoa cooperante. Ele é uma coisa que você tem que estar de acordo com para fazer parte da comunidade. Legal. Então aqui a gente está numa área que a gente tem usado provisoriamente para organizar e recepcionar os cooperantes que estão em turno, indicando mais ou menos as tarefas, as atividades que têm que ser feitas durante aquele turno, coisas que tem para ser feitas, coisas que estão em desenvolvimento e que já foram feitas. Vocês são do turno 2, então o turno 2 é responsável pela limpeza do estoque, limpeza do mezanino, ainda vocês têm limpezas da geladeira, reposição de loja. E a ideia é que aqui, posteriormente, a gente tem uma etapa 2 de expansão da loja, né? Então a gente tem aquela etapa 1, onde a loja está estruturada agora, e aí tendo mais recursos, conforme a cooperativa vai crescendo, a gente expanda até chegar na câmara fria com gôndolas aqui e área de venda. René, aproveitando, uma dúvida eu acho que para além do valor que a pessoa dá na cota, precisou de mais recursos para fazer acontecer. Sim. Câmera fria, aluguel, tudo mais, reforma. Como é que se deu isso?
Enquanto cooperantes fundadores, né, o grupo fundador, a gente buscou, dentre as pessoas que participaram da fundação, quem tinha disponibilidade de fazer um empréstimo chamado contrato de mútuo com a cooperativa, né, de uma forma mais solidária e para que a gente pudesse formar realmente esse capital social, esse capital de início. Somado a isso, a gente também teve a campanha de financiamento coletivo, e a gente conseguiu arrecadar mais de R$100 mil para poder também auxiliar na primeira compra e começar a abastecer a loja. E aí então o capital de cota parte, ele é muito mais uma necessidade legal, né, que existe para ter participação econômica mesmo do cooperante dentro da cooperativa. Mas o que auxiliou mesmo a gente conseguir se estruturar financeiramente foram esses contratos de mútuo e a campanha de financiamento coletivo. Enquanto eu estava me preparando para vir para cá, contava da iniciativa para várias pessoas no caminho. E uma questão que algumas trouxeram era, eu vou entrar para a cooperativa, mas eu tenho algum tipo de lucro? Eu falei, talvez... Boa pergunta. O cooperativismo de consumo, ele pressupõe que no fim do ano fiscal fecha, e aí as sobras que existirem são divididas entre as pessoas proporcionalmente às compras. Aqui na Goma a gente decidiu reinvestir esse dinheiro sempre na própria Goma. Então como que isso vai retornar para a pessoa? Isso retorna através de preço baixo, de fato. Então a ideia é que a gente consiga, se a gente aumentar muita gente, começar a ter um giro, a comunidade vai decidir se a gente diminui um pouco o preço, por exemplo, ou se mantém o preço que está e vai guardando isso para um dia comprar um imóvel, para um dia fazer um aumento. A gente tem que planejar juntas e mostrar isso numa reunião e decidir. Mas basicamente esse modelo, ele pressupõe que o que retorna para a pessoa é o preço mais baixo. E atualmente quantas pessoas são cooperantes? Ontem teve reunião, está ali nos 375. Que legal. Tem perspectiva de limite, por exemplo? Não. Olha, lá em Nova York eles são 16 mil, lá em Paris eles estão em 3 mil. O que vai depender aqui é do tamanho. A gente tem esse imóvel aqui que a gente alugou e para esses primeiros meses, vamos entender, a gente está usando essa área, mas já tem prevista uma área ali à direita que é uma expansão de loja. E a gente já tem o nosso estoque, a nossa câmara fria. Se precisar, uma segunda câmara fria, aí vai entendendo e o tanto de giro que tiver para poder ir crescendo. A ideia é ir lá para os 4 mil mesmo, vamos lá. Com certeza. Bom, aqui a gente está no nosso escritório, né, onde a gente tem começado a estruturar nossas rotinas administrativas, financeiras, e é onde também a gente tem recepcionado os cooperantes. E agora, pela primeira vez, a gente conseguiu ontem fazer o nosso primeiro boas-vindas presencial. Então, as pessoas que estão interessadas em se cooperativar vieram, acho que cerca de 20 pessoas, e assistiram uma apresentação para entender como é esse processo de cooperativação, como funciona a cooperativa e fazer parte dessa comunidade. Meu nome é Madalena. Eu conheço cooperativismo desde que eu terminei a faculdade e no final do ano passado, 2025, fiquei sabendo da Goma Cooperativa e eu achei uma iniciativa muito boa. E aí quando eu vi do que se tratava de uma cooperativa de consumo, mas com uma proposta também bem interessante quanto ao envolvimento do cooperado, eu achei que realmente é uma iniciativa que tem muito para dar certo. E também tem o lado meu, que eu espero e eu acredito que pode mudar um pouco a mentalidade das pessoas em relação à cooperação. E então, pelo fato da pessoa participar, de se envolver no trabalho, isso vai fazer com que a cooperativa acaba também mudando a mentalidade. Porque as cooperativas, elas normalmente a pessoa chega na cooperativa achando que a cooperativa é um ente abstrato e que vai, sei lá, por um acaso, trazer benefícios. E a questão não é essa, é uma empresa, tem que ser viável, tem que ter produtos que sejam, além de saudáveis, tem que se pagar
Enfim, então eu vejo que aqui essa iniciativa ela está dando todos esses contextos e a pessoa vai poder entrar em contato e, espero eu, mudar a mentalidade. Estamos numa realidade planetária complexa. Nesse tempo que vivemos, crise climática, social, desigualdade. Que tipo de alteração no simbólico mesmo você acha que uma iniciativa dessa pode gerar nas pessoas que estão envolvidas? Eu acho essa iniciativa muito pé no chão, porque ela lida com a realidade. Ela lida com o fato de que as pessoas compram produtos industrializados. A gente evita ao máximo o ultraprocessado, isso de fato, que é um limite, que é uma coisa que está aumentando cada vez mais. É uma coisa que foi muito importante nos Estados Unidos. Eu sinto que a proposta desse tipo de cooperativa também, a questão de oferecer produtos orgânicos lá é muito forte, porque o consumo de ultraprocessado lá é muito alto. E o Brasil está começando a entrar nessa curva. Então a gente precisa segurar isso e lembrar quem a gente é como alimentação, que a gente se alimenta de produtos in natura também, que a gente faz comida em casa. E essa questão do tempo, né? Eu acho muito louco, ao mesmo tempo, pode parecer contraditório, que o nosso projeto pede um pouco do tempo das pessoas, que já está tão escasso, né? Só que é isso que cria vínculo e cria comunidade. A gente está junto na luta para acabar com a escala 6x1, então aqui na Gomo os funcionários trabalham em escala 5x2, e a gente entende que 3 horas... Eu me perguntava se as pessoas iam conseguir. Será que vai conseguir 3 horas? Tem algumas pessoas que falam, eu só posso fim de semana. A gente está encaixando, está todo mundo participando, está rolando. Mais do que às vezes a gente até esperava, de certa forma, eu acho. E aí tem essa importância de construir essa comunidade e olhar para o problema em si. Então o problema é, a gente quer consumir produtos. A gente não pode ser ingênuo também, de certa forma. Falar, vamos vender só produtos orgânicos, vai ser maravilhoso. Seria maravilhoso, mas tchau, obrigado. Seria inacessível. Né? Então a gente tem que lidar com a coisa toda, com o carro andando, fazer a coisa ir acontecendo. E no momento que a gente junta as pessoas em comunidade, a gente começa também a falar sobre isso. E a gente vai entendendo dentro da nossa comunidade como que está esse consumo. Por exemplo, lá na Park Slope, eles tiveram uma grande discussão de sacolinhas de plástico. E é uma coisa muito básica. Tem um lado que vai falar, olha, a sacolinha de plástico que eu pego no supermercado é a mesma que eu uso no meu lixo. Então eu vou reutilizar ela. Tem gente que fala, não, a gente tem que evitar ao máximo a sacolinha de plástico. Lá eles fizeram uma assembleia, votaram se ia ter sacolinha ou não. E aí acho que agora eles estão sem sacolinha, se não me engano. Aqui a gente ainda não chegou nesse lugar, mas talvez chegue, né? Por enquanto a gente tem sacolinhas doadas que estão funcionando bem. Mas talvez se a gente aumentar muito. E aí a gente pensa outras soluções também. Como a gente tem uma comunidade que é viva e que se comunica, tem muita ideia, muita solução que vem e que a gente não sabe. E aí a gente também tem que criar um caminho para isso. Que a gente, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp. E é impossível o grupo de WhatsApp. Não tem. Ele é muito importante, porque ele tem a comunicabilidade, tem as pessoas, não sei o quê, mas a gente tem que dar a opção da pessoa não estar no grupo de WhatsApp e ainda assim estar na cooperativa e estar conectado com o que precisa. Então a gente está entendendo ainda, por exemplo, questões institucionais. Tem um formulário para você dar uma ideia. Se você jogar uma ideia lá no grupo de WhatsApp, ninguém vai ver. Vai ser ruim para você, pra gente, porque eu não vou conseguir atender essa demanda. Então a gente vai filtrando e entendendo. Ah, essa coisa aqui, nossa, já foi falada várias vezes, essa pessoa não estava sabendo. Ó, a gente só informa, ó, isso já foi decidido dessa forma. Mas dentro dessas ideias podem ter pérolas muito interessantes, muitas ideias boas de fato. Eu tenho essa esperança que daqui a 50 anos a gente vai estar que nem a Park Slope, com 16 mil pessoas, comprar esse imóvel do lado, onde for, se tornar um centro de discussão de consumo e também de participação pública, né? Também essa discussão de como que a gente faz as comunidades terem mais voz, quais são as ferramentas também, mesmo de participação política, né? Como que eu participo de um mandato, de uma prefeitura, de uma administração pública. Qual que é a via que tem para a gente se escutar? Que é a mesma coisa, é numa escala outra, né? Você recebe ideias malucas, mas escute, coloca para as pessoas decidirem também, né? No Brasil a gente tem a questão do voto muito focado sempre, né, na questão do presidente, deputado, esses votos mais do executivo. Mas tem outras coisas que já existem
que são às vezes voto de alguma coisa da comunidade, de conselhos, participação ativa das pessoas nesses espaços também. Então acho que de certa forma a Gomo pode se tornar isso e se tornar um centro de referência para isso. E também é isso, quanto mais gente a gente tem, mais capacidade a gente vai tendo, né? Então, por exemplo, na Park Slope, o que tem hoje em dia é um turno que a pessoa vai mexer na compostagem comunitária, que eles têm uma relação. Na Park Slope eles têm creche, às vezes o seu turno é cuidar da creche. Então, tipo, é isso, é um micropolítica, uma micropolis, né? Toda organizada, assim. Então isso pode ser, nesse outro tamanho, né? Nessa outra dimensão, um laboratório de experimentação também. E talvez uma escola para reaprender a coletividade. Completamente, eu acredito que sim. Pensar organização coletiva e rediscutir, não tipo jogar fora tudo que já existe. E até porque a gente fala muito dos Estados Unidos, né, da ideia lá e tudo mais, mas a coletividade é no Brasil completamente. A gente fez mutirões de reforma, né, que as pessoas vieram ajudar tudo. Mutirão é a coisa mais antiga que existe e as trabalhadoras rurais, os trabalhadores rurais fazem isso, entendeu? E essa força coletiva, ela não pode ser equiparada, por exemplo, se você tem 10 pessoas e elas trabalham cada uma um pouco separadas, é diferente se você junta todo mundo e faz uma coisa. Tem coisas que são impossíveis, né? Levantar uma árvore, se você vier uma pessoa de cada vez tentar levantar, você não vai dar. Se você vier todo mundo junto, organizado e levantar, você vai conseguir levantar a árvore. Na verdade agora, Chico, é só para quem está assistindo, ficou interessado em saber mais, como é que consegue fazer? Acho que a melhor forma é seguir a gente no Instagram, gomo.coop. Lá a gente está postando tudo. Lá tem o Linktree, que tem o link para o nosso site também. E aí tem todas as matérias que estão saindo, a gente está colocando lá. E tem também o calendário das reuniões de boas-vindas. Então, o primeiro passo é participar de uma reunião de boas-vindas. Vai sem compromisso, vai para conhecer, chega junto, vê se faz sentido com a tua realidade, com o que você acredita e vem para Gomo. Legal. E tem que ser daqui, né? Da cidade? Não, você pode ser de qualquer lugar. Juridicamente, a gente é uma cooperativa estadual. Então você tem que ter um endereço para indicar de residência no estado de São Paulo. Mas a gente tem cooperante de Jundiaí, que está vindo uma vez por mês para São Paulo para trabalhar e faz o turno nesse momento. Então tem as pessoas do entorno, que são as pessoas que vão fazer mais compras também, né? Porque vai vir não só para fazer o turno, para fazer compra. E tem gente que fala, uma vez a cada 28 dias eu vou lá no centro de São Paulo, na Gomo, faço uma compra e volto para casa. Iniciativas como essa só reforçam a necessidade de organização coletiva para a gente criar novas realidades e se aproximar um pouquinho mais de uma vida com dignidade. E aqui a gente está falando sobre uma cooperativa de consumo participativa. Uma cooperativa que no fundo, é sobre cooperar, é sobre resgatar essa nossa capacidade de cooperação. A gente só chegou onde a gente está hoje por conta da cooperação. O ser humano é um animal cooperativo, um animal. E resgatar isso é necessário, ainda mais nos tempos que vivemos hoje. Crise climática, social, ausência de tempo para viver e para se relacionar com outras pessoas e construir realidades melhores. A cooperação é importantíssima e necessária nesse movimento. E eu acredito que é só através da ação organizada e cooperada que a gente conseguirá melhorar um pouquinho a nossa realidade e viver uma vida melhor e nos aproximando enquanto coletivo de algo um pouco mais digno. A Gomo Coop dá realmente um gás de esperança, força para continuar. E se esse vídeo fez sentido para você, nos ajude, compartilhe esse conteúdo. E além disso, para fortalecer a continuidade do canal e a criação de conteúdos como esse, vem para o nosso financiamento coletivo lá na Apoia-se. Com os R$5 você já faz uma diferença enorme, porque soma a ajuda de cada um e isso realmente nos dá condição de continuar indo atrás de iniciativas como essa. E não posso deixar de agradecer as pessoas que já estão lá no nosso financiamento coletivo dando super apoio. Avante!